Arthur Menezes tinha 62 anos naquela manhã cinzenta em que acordou antes do despertador, imóvel, encarando o teto alto do quarto que sempre simbolizou poder e conquista. Era início de outono, numa cidade grande onde sobrenomes abrem portas e aparências sustentam relações frágeis. Até poucas semanas antes, Arthur era conhecido como um empresário sólido, respeitado, alguém que entrava em ambientes e imediatamente era ouvido. Naquele dia específico, porém, sua rotina se resumia ao som distante dos carros, ao cheiro de café vindo da cozinha e à cadeira de rodas posicionada ao lado da cama, lembrando-o de que tudo havia mudado. O acidente, ainda cercado de versões e silêncios, o deixara dependente, vulnerável e observador de uma vida que antes ele controlava com firmeza. Pela primeira vez em décadas, Arthur não tinha pressa de se levantar, porque sabia que o mundo lá fora não o aguardava mais com a mesma reverência. Helena, sua noiva, foi a primeira pessoa que ele ouviu naquela manhã. O som de seus saltos ecoava pelo corredor com a mesma precisão de sempre, mas algo havia mudado no ritmo. Antes, ela entrava no quarto com perguntas, planos e beijos rápidos. Agora, chegava com suspiros contidos e um olhar que demorava a se fixar nele. Helena tinha 40 e poucos anos, aparência impecável, roupas escolhidas com cuidado e um sorriso treinado para situações públicas. Diante de visitas, fazia questão de ajeitar o travesseiro de Arthur, segurar sua mão e repetir que estava tudo sob controle. Mas quando estavam sozinhos, sua paciência se esgotava rápido. Ela checava o celular enquanto ele falava, interrompia conversas para tratar de documentos e, aos poucos, começava a decidir coisas que antes discutiam juntos, como se o acidente tivesse reduzido Arthur a um papel secundário na própria vida. Ainda naquela manhã, Arthur começou a perceber que sua nova condição funcionava como um filtro cruel, porém eficiente. As pessoas falavam mais alto perto dele, como se o corpo ferido tivesse afetado também sua lucidez. Médicos explicavam demais, advogados simplificavam assuntos que ele sempre dominou, e Helena assumia um tom quase maternal que soava forçado. Ele escutava tudo em silêncio, atento a detalhes que antes passariam despercebidos. O jeito como ela se apressava em encerrar visitas, a impaciência quando ele demorava a responder, o cuidado excessivo ao mencionar patrimônio e decisões futuras. Arthur não confrontava, não questionava, limitava-se a observar. Primeira vez, ele tinha tempo de sobra para prestar atenção em gestos, pausas e escolhas de palavras. E quanto mais observava, mais entendia que sua fragilidade não incomodava apenas pela preocupação, mas porque atrapalhava planos que não haviam sido ditos em voz alta. Era Rosa quem surgia nos intervalos desse silêncio desconfortável. Mulher de 50 e poucos anos, roupas simples, cabelo sempre preso num coque discreto. Ela trabalhava naquela casa havia mais de uma década. Rosa não fazia entradas dramáticas nem perguntas invasivas. Chegava devagar, perguntava se ele estava confortável, ajustava a cadeira, trazia água na temperatura exata que ele gostava, sem precisar perguntar. Enquanto cuidava dele, falava de coisas pequenas, do clima, da vizinha que reclamava do barulho, da novela da noite anterior. Não tentava animá-lo, nem demonstrava pena. Tratava Arthur como alguém inteiro, não como um problema a ser administrado. Ele notava que, ao contrário dos outros, Rosa não desviava o olhar ao falar com ele. Havia respeito, naturalidade e uma presença constante que não exigia nada em troca. Ao longo da tarde, a casa foi ficando mais silenciosa, como se cada cômodo absorvesse atenção que ninguém queria nomear. Helena passou boa parte do tempo ao telefone, andando de um lado para o outro, falando baixo demais para que Arthur ouvisse claramente, mas alto o suficiente para que ele percebesse o tom apressado.
Em alguns momentos, ela entrava no quarto com papéis na mão, explicava decisões já tomadas e pedia apenas uma confirmação rápida, como se a assinatura fosse mais importante que a conversa. Arthur concordava com a cabeça, mantendo a expressão neutra, enquanto por dentro organizava cada comportamento em uma espécie de mapa emocional. Não havia raiva explícita nele, apenas uma constatação amarga. A mulher que dizia amá-lo parecia mais preocupada em resolver a própria vida do que em entender o que ele estava vivendo naquele momento. Rosa voltou no meio da tarde para ajudá-lo a se deslocar até a sala. O movimento era lento, exigia paciência, e Arthur sentiu o constrangimento habitual ao depender de alguém para algo tão básico. Rosa percebeu antes que ele dissesse qualquer coisa. Ajustou a cadeira, esperou o tempo dele e disse, num tom simples, que não havia pressa nenhuma. Durante o trajeto curto, ela comentou que aquele sol de outono costumava enganar. Parecia fraco, mas esquentava mais do que a gente esperava. Arthur sorriu de leve. Era um sorriso discreto, quase esquecido, provocado não pela conversa em si, mas pela forma como Rosa respeitava o ritmo dele, sem tratá-lo como frágil demais. Ali, entre a sala e o corredor, ele sentiu algo que não vinha do dinheiro nem do status. Um alívio silencioso por ainda ser visto como gente. Quando a noite começou a cair, Arthur pediu para ficar sozinho por um tempo. Helena estranhou o pedido, fez um comentário rápido sobre cansaço e saiu do quarto com evidente alívio, como se aquele silêncio fosse conveniente. Sozinho, Arthur ficou observando a luz fraca do abajur refletida na parede e sentiu o peso daquele dia específico. Não era apenas o corpo que doía, mas a constatação de que sua vida inteira havia sido construída sobre relações frágeis, sustentadas mais pelo que ele podia oferecer do que por quem ele era. Ele se lembrava de encontros, festas, reuniões e promessas feitas ao longo dos anos. E agora conseguia enxergar com clareza o quanto poucas dessas pessoas permaneceriam ali se não houvesse nada a ganhar. Pouco depois, Rosa voltou para ajudá-lo a se preparar para dormir. Fez tudo em silêncio, respeitando o clima introspectivo dele, mas sem deixar o ambiente pesado. Ao ajustar o cobertor, perguntou se ele queria a janela um pouco aberta. Arthur respondeu que sim, e o ar fresco entrou trazendo um cheiro distante de terra molhada. Ele comentou quase sem perceber que nunca tinha reparado como aquela vista mudava à noite. Rosa sorriu e disse que sempre achou bonita. Só que ninguém nunca parava para olhar. Aquela frase ficou ecoando na cabeça dele mais do que deveria. Havia ali uma simplicidade que não tentava impressionar. Apenas existia. Já deitado, Arthur ouviu Helena conversando ao telefone no andar de baixo. As palavras vinham picadas, mas o suficiente para que ele entendesse menções a prazos, documentos e garantias. Não havia preocupação na voz dela, apenas urgência. Naquele momento, algo se reorganizou dentro dele. Não foi revolta, nem desejo de vingança. Mas uma clareza. Ele entendeu que aquele acidente não tinha apenas limitado seu corpo, mas oferecido uma oportunidade rara de ver a verdade sem filtros. E decidiu que não faria nada impulsivo. Observou, anotou mentalmente, aguardou. Aquele dia ainda não tinha terminado, e ele queria ver até onde cada pessoa iria quando achasse que ele já não estava mais no controle. Na manhã seguinte, ainda dentro daquele mesmo ciclo emocional iniciado no dia anterior, Arthur pediu que Rosa o ajudasse a organizar alguns documentos no escritório. Helena apareceu curiosa, mas ele disse que queria apenas rever coisas antigas, contratos, papéis que estavam acumulados havia anos. Rosa sentou ao lado dele, leu títulos quando ele pedia, separou pastas com cuidado, sem tentar entender mais do que lhe era solicitado. Em determinado momento, ele percebeu que ela tratava aqueles papéis com o mesmo respeito com que o tratava, como se tudo ali tivesse valor porque fazia parte da vida dele.
não porque valia dinheiro. Helena, por outro lado, não conseguiu disfarçar a impaciência. Entrava e saía do escritório, perguntava se ele estava cansado, sugeria deixar aquilo para depois, mencionava compromissos que ela precisava resolver. Arthur percebeu que ela não queria que ele pensasse demais. Ainda assim, manteve o tom calmo e agradeceu a preocupação. Internamente, porém, já tinha tomado uma decisão silenciosa. Não haveria confronto imediato, nem cena dramática. Ele precisava de algo mais sólido do que palavras para encerrar aquela relação de forma definitiva. Ao longo daquele dia, Arthur fez pequenas anotações, pediu cópias de documentos, fez ligações curtas e discretas. Helena não percebeu nada fora do comum, confiante de que tudo seguia sob seu controle. Rosa, como sempre, apenas ajudava quando solicitada, sem perguntas extras. Em um momento específico, enquanto o auxiliava a se deslocar, Arthur agradeceu pelo cuidado de sempre. Rosa respondeu que fazia aquilo porque era seu trabalho. Ele, pela primeira vez, discordou em voz baixa, dizendo que havia muita gente ali que tinha obrigações maiores e fazia bem menos. Rosa ficou sem graça, desviou o olhar e disse que só estava fazendo o que achava certo. No fim da tarde, Arthur pediu para conversar com Helena. Disse que precisava resolver algumas coisas importantes. Ela sentou-se à frente dele com um sorriso ensaiado, pronta para ouvir decisões que acreditava já saber. Mas o tom de Arthur era diferente. Ele falou com calma, explicou que havia revisto documentos, que tomaria algumas medidas pessoais e que queria adiar o casamento. Helena tentou argumentar, disse que aquilo não era o momento, que ele estava emocionalmente abalado. Foi ali que Arthur percebeu, sem nenhuma dúvida, que ela não falava por preocupação, mas por medo de perder o que já considerava garantido. A conversa terminou sem gritos. Helena saiu contrariada, visivelmente irritada, e naquela noite não voltou para casa. Arthur ficou em silêncio, sentindo uma mistura de alívio e tristeza. Não era fácil encerrar uma história construída sobre anos de aparência, mas havia uma serenidade nova em saber que estava escolhendo a verdade, mesmo que ela doesse. Rosa entrou no quarto mais tarde, perguntou se ele precisava de algo. Ele respondeu que não, apenas agradeceu por estar ali. Rosa assentiu e disse que estaria por perto se ele chamasse. Com o passar dos dias, as decisões de Arthur se tornaram definitivas. Ele encerrou o noivado, reorganizou sua vida financeira e deixou claro quem realmente faria parte do seu futuro. Helena tentou contato algumas vezes, mas as conversas já não tinham espaço. Arthur não sentia ódio, apenas a certeza de que havia enxergado algo que não podia mais ignorar. Rosa continuou ali, com a mesma postura de sempre, sem mudar o tom, sem criar expectativas. Foi só muito tempo depois que Arthur percebeu que o amor que mais o transformou não veio em forma de romance imediato, mas de presença constante. Rosa nunca pediu nada, nunca cobrou, nunca tentou ocupar um lugar que não fosse o dela. E talvez por isso mesmo, foi a única que permaneceu quando tudo o que restava era ele mesmo, sem a proteção do dinheiro ou da imagem. Arthur aprendeu, naquele período, que o amor verdadeiro não se impõe, não exige garantias e não faz promessas grandiosas. Ele simplesmente fica, cuida e respeita. E embora nem todas as emoções daquele tempo tenham sido totalmente explicadas até hoje, ele sabia com absoluta certeza que aquele acidente havia mudado sua vida para sempre. Não pela dor, mas pela verdade que revelou. Nos meses que se seguiram, Arthur passou por um processo lento de recuperação física, mas muito mais intenso emocionalmente. A cadeira de rodas continuava presente, lembrando-o diariamente de seus limites, mas também do quanto havia aprendido ao ser obrigado a parar. Ele já não tentava provar nada a ninguém. As visitas diminuíram drasticamente, os telefonemas se tornaram raros.
e o silêncio da casa passou a ser menos incômodo do que antes. Arthur percebeu que, quando o interesse some, só permanece quem realmente se importa. E isso, apesar de doloroso, trouxe uma paz inesperada. Pela primeira vez em muitos anos, ele não precisava sustentar uma imagem. Estava apenas vivendo, lidando com dias bons e ruins, aprendendo a aceitar ajuda sem se sentir diminuído. Rosa seguiu presente em cada detalhe da rotina. Ela sabia exatamente quando falar e quando respeitar o silêncio dele. Preparava o café do jeito que ele gostava. Deixava remédios organizados e nunca apressava seus movimentos. Arthur começou a reparar em pequenas coisas. O jeito como ela ajeitava as almofadas antes de sair do quarto. Como sempre perguntava se ele estava confortável antes de apagar a luz. Como lembrava de histórias que ele contava sem perceber. Não havia pena, nem admiração exagerada. Apenas cuidado. E esse cuidado começou a ocupar um espaço que Arthur nem sabia que estava vazio. Não era paixão, nem romance declarado. Era algo mais sólido, construído na convivência diária e no respeito mútuo. Com o tempo, Arthur passou a conversar mais. Falava sobre sua juventude, sobre erros que cometeu, decisões que hoje teria tomado de outra forma. Rosa escutava sem interromper, sem dar conselhos desnecessários. Às vezes concordava, outras apenas dizia que a vida raramente segue o plano que a gente imagina. Essas conversas aconteciam sem horário marcado, entre um café e outro, entre um deslocamento pela casa. Arthur percebeu que nunca havia se permitido esse tipo de troca antes. Sempre esteve cercado de pessoas interessadas em sua posição, não em suas histórias. E agora, ironicamente, era na fase mais frágil da vida que ele se sentia mais ouvido. Helena, por outro lado, tornou-se uma lembrança distante. Arthur não sentia mais raiva nem mágoa, apenas uma compreensão tardia de que aquela relação nunca foi construída sobre amor verdadeiro. Ele reconhecia sua própria responsabilidade por ter confundido conveniência com afeto. O rompimento foi definitivo, silencioso, sem reconciliações dramáticas. Cada um seguiu seu caminho, e embora o fim tenha sido duro, Arthur sabia que continuar naquela relação teria sido ainda mais cruel consigo mesmo. Às vezes, perder alguém é apenas ganhar a chance de não se perder por completo. Conforme a recuperação avançava, Arthur começou a voltar ao escritório, inicialmente por poucas horas. Levava consigo uma nova postura. Já não tolerava jogos de interesse nem promessas vazias. Passou a valorizar funcionários antigos, pessoas que permaneceram mesmo quando ele deixou de ser conveniente. Essa mudança foi notada por todos. Ele se tornou mais direto, mais humano, menos preocupado com aparências. E, curiosamente, isso trouxe mais respeito do que qualquer demonstração de poder anterior. Arthur entendeu que a autoridade não vem do medo ou do dinheiro, mas da coerência entre discurso e atitude. Rosa observava essas mudanças à distância, sempre discreta. Nunca se colocou em posição de destaque, nunca tentou ultrapassar limites. Mas Arthur já não a via apenas como funcionária. Havia ali uma confiança construída no dia a dia, algo que não precisava ser nomeado para ser real. Em certo momento, ele percebeu que seus dias eram mais leves quando ela estava por perto, que as dores pareciam menores, que o tempo passava diferente. Não era dependência, era parceria silenciosa, algo que cresceu sem ser forçado, sem promessas, sem expectativas irreais. Em uma tarde comum, enquanto observavam a chuva cair pela janela da sala, Arthur comentou que nunca imaginou que a vida pudesse mudar tanto em tão pouco tempo. Rosa respondeu que às vezes as maiores mudanças acontecem quando a gente é obrigado a parar. Não houve declaração, nem gesto dramático. Apenas um olhar demorado, carregado de entendimento. Arthur sentiu, naquele instante, que não precisava mais correr atrás de nada. Estava exatamente onde precisava estar,
vivendo uma realidade simples, mas verdadeira. Com o passar dos meses, a relação entre eles se transformou naturalmente. Não houve um momento exato em que tudo mudou, porque foi um processo contínuo. Arthur voltou a andar com auxílio, retomou parte da autonomia, mas Rosa permaneceu. Não porque precisava, mas porque escolheu ficar. E essa escolha, silenciosa e constante, dizia mais do que qualquer palavra. Arthur aprendeu que amor não é sobre prometer o futuro, mas sobre sustentar o presente. Ele nunca romantizou o que viveram. Sabia que a vida real é feita de dias comuns, cansaço e imperfeições. Mas também sabia que havia encontrado algo raro, alguém que o viu no momento em que ele deixou de impressionar. E isso mudou tudo. Não porque apagou o passado, mas porque deu sentido a ele. Arthur deixou de medir relações pelo que recebia e passou a valorizar o que era compartilhado. Ao olhar para trás, Arthur entendeu que aquele acidente não foi apenas um evento físico, mas um divisor de águas. Ele perdeu ilusões, relações vazias e certezas falsas, mas ganhou clareza, verdade e uma conexão real. O amor que encontrou não gritou, não exigiu, não se impôs. Ele simplesmente ficou. E isso foi suficiente para transformar sua vida de uma forma que nenhum dinheiro jamais conseguiria. Com o tempo, Arthur percebeu que sua vida havia se reorganizado em torno de coisas que antes ele ignorava. Passou a valorizar as manhãs lentas, o silêncio confortável da casa e a previsibilidade tranquila dos dias comuns. Já não sentia falta dos eventos cheios, das conversas interesseiras ou das relações baseadas em conveniência. Havia aprendido da forma mais dura possível que sucesso sem verdade pesa mais do que qualquer fracasso honesto. Rosa fazia parte dessa nova rotina de forma natural, sem rótulos, sem pressa. Ela continuava sendo quem sempre foi, e talvez fosse exatamente isso que tornava tudo tão real. Arthur não precisava mais provar força o tempo todo. Pela primeira vez, sentia-se inteiro mesmo com suas limitações. Em um momento de lucidez silenciosa, Arthur entendeu que não foi abandonado quando perdeu a mobilidade, mas quando deixou de ser útil para alguns. E isso, embora cruel, o libertou. Ele deixou de alimentar relações vazias e passou a proteger sua paz com firmeza. Rosa nunca pediu espaço, mas acabou ocupando um lugar definitivo na vida dele simplesmente por estar ali quando ninguém mais quis estar. Não havia promessas grandiosas entre eles, nem discursos sobre o futuro. Existia apenas a escolha diária de permanecer, de cuidar e de respeitar. Arthur percebeu que essa forma de amor discreta e constante era a única que realmente sobrevivia ao tempo. Hoje, ao lembrar daquele dia em que tudo começou a mudar, Arthur não sente mais dor ao pensar no acidente. Ele entende que foi naquele momento que a vida o obrigou a enxergar o que sempre esteve diante dele. Perdeu uma noiva, perdeu certezas, perdeu ilusões, mas ganhou algo muito maior. Ganhou a chance de viver uma relação construída na verdade, no cuidado e na presença. O amor que encontrou não precisou ser anunciado nem validado por ninguém. Ele apenas aconteceu no silêncio dos dias comuns e ficou. E isso para Arthur foi mais do que suficiente.